Olá, muito boa tarde. Hoje assinalamos o centenário da revista missionária Boa Nova. Dela vamos conversar dentro de momentos com o padre Rui Ferreira, diretor. Mas antes olhamos ainda a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. Esteve preso 11.000 dias. Foi um tempo terrível em que sofreu torturas e trabalhos forçados. Contra todas as expectativas, sobreviveu. Estou a falar de Ernest Simoni. Este homem é cardeal, tem 95 anos e uma vitalidade extraordinária. A sua história daria certamente um filme. Foi considerado inimigo do Estado pelo governo comunista da Albânia, condenado à morte. Acabaria por ser arrastado para uma pena de prisão de quase 30 anos e com trabalhos forçados. Sobreviveu a tudo, perdoou a todos e transformou-se, por tudo isso, num exemplo para o mundo. A tal ponto que o Papa Francisco falou dele, do cardeal Ernest Simoni, como um mártir vivo por ter sofrido, e a expressão é do Santo Padre, por ter sofrido talvez a perseguição mais cruel. Tutti noi abbiamo letto, abbiamo sentito le storie dei primi martiri della Chiesa, tanti, anche qui, dove adesso è il Vaticano, c'è un cimitero e tanti erano eseguiti qui e sepolti qui. Quando si fanno le scavi si trovano queste tombe. Ma anche oggi ci sono tanti martiri in tutto il mondo, tanti, forse più che all'inizio. Ci sono tanti perseguitati per la fede. Io oggi mi permetto di salutare in modo speciale un martire vivente, Monsignor Simoni, Cardinal Simoni. Lui, da prete e vescovo, ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell'Albania, che era la persecuzione forse più crudeli, e continua a dare testimonianza. E come lui tanti. Adesso ha 95 anni. E continua a lavorare per la Chiesa senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio la testimonianza. Grazie. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Preso na noite de Natal de 1963, no final da celebração de uma missa, o cardeal Simoni passaria 28 anos na prisão, em confinamento solitário ou com trabalhos forçados em minas e em esgotos. Recentemente, ele recordou esses tempos e disse que nunca deixou de rezar, de celebrar missa, embora clandestinamente, claro, e que o fazia recitando-a de cor, com uvas que espremia, fazia vinho, e do pouco pão que era servido aos presos, improvisava as hóstias. Foi libertado a 5 de setembro de 1990, após a queda do regime. Mal saiu da prisão, disse logo que ia perdoar a todos os seus torturadores.
e começou logo a trabalhar, servindo nos vilarejos pobres da Albânia, ajudando as pessoas a se reconciliarem também e a banirem o ódio dos seus corações. Tem 95 anos e a sua vida daria um filme, e o Papa Francisco fala dele como um mártir vivo. De tudo o que fez, de tudo o que passou, talvez o mais importante seja mesmo a capacidade de perdoar. Isso faz dele um gigante da fé. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Liberdade Garantida, a exposição no Museu Diocesano de Santarém que alerta para a realidade dos cristãos perseguidos. A assinalar o seu 10º aniversário, o Museu Diocesano de Santarém quis sublinhar a data a lembrar a ausência de liberdade religiosa e a perseguição que os cristãos enfrentam em diversas partes do mundo. Liberdade Garantida dá nome à exposição da autoria do artista plástico Miguel Cardoso, composta por um conjunto de instalações que lembram o sofrimento que se abate sobre cristãos e sobre os que buscam melhores condições de vida através da imigração. Peças que o autor deseja serem um convite à reflexão. Eu não espero que as pessoas se sintam chocadas de uma forma gratuita. Eu espero que as pessoas tenham consciência, pelo menos vejam, pelo menos tenham consciência do que é que está a acontecer. E o que está a acontecer é dramático, é verdadeiramente dramático. Nunca, como nos dias que correm, os cristãos foram tão perseguidos no mundo. E isso é natural que as pessoas se sintam comovidas, porque são crianças que morrem, são pessoas, são famílias que são destruídas, são pais que ficam sem filhos, são filhos que ficam sem mães. É todo um drama gigante que acontece. A exposição surge numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que assim quer sensibilizar para o facto de, em muitos países do mundo, não existir ainda esta liberdade garantida. E por isso esta exposição faz sentido desta forma de nos alertar, de nos chamar a atenção que de facto existem muitas pessoas no mundo que são refugiadas, que são migrantes por causa da questão religiosa, por causa do não poderem expressar livremente a sua fé nos seus países e por isso procurarem refúgio noutros países. Portanto, esse é um dos motivos porque levam tantos milhões de pessoas a fugir das suas casas, dos seus países. E por isso esta liberdade garantida, que esta exposição que é vista com este olhar sob a perspectiva da liberdade religiosa, faz todo o sentido nos dias de hoje, uma vez que a liberdade religiosa de facto não está garantida, não é assegurada em 1/3 dos países do mundo, segundo os dados do nosso último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Para a Diocese de Santarém é uma forma de assinalar uma década do seu Museu Arte Religiosa com uma proposta visual contemporânea que é um apelo à reflexão. Foi pensada esta exposição para convergir aqui neste tema com uma dimensão, enfim, com forma de provocar sentimentos e atitudes e incomodar, como dizem os responsáveis, e é bom que isso aconteça, para nos educar. Em primeiro lugar, para valorizar o que temos, porque às vezes só enfim, protestamos por aquilo que não temos, mas não valorizamos o que temos. E há muita gente no mundo, milhões de pessoas no mundo, que não têm liberdade para dizer o que pensam e para celebrar a sua fé. O diretor do espaço destaca o tema da liberdade e a sua sintonia com os 50 anos da Revolução, que em 1974 partiu também de Santarém para trazer a democracia ao país. Nós temos tido, nestes 10 anos de existência do museu, a preocupação de estarmos sempre abertos à realidade em que vivemos. E estando nós em Santarém,
num ano em que comemoramos os 50 anos de 25 de Abril, que partiu aqui ao lado da Escola Prática, e estando a sociedade portuguesa nesta reflexão também sobre a liberdade, achámos que poderíamos fazer um exercício também aqui interno de pôr aquilo que é o nosso património e este lugar, que é um lugar de eleição para quem visita Santarém, e também um meio que a Igreja Diocesana tem para fazer chegar a muitos aos de dentro e, digamos assim, aos que andam mais nas periferias e que nos visitam, poderíamos criar aqui uma ocasião também de reflexão em torno do tema da liberdade, e foi nesse sentido que lançámos, em diálogo com o Miguel Cardoso, este desafio de colocarmos estas instalações, diríamos assim, de arte contemporânea em diálogo com aquilo que é a nossa coleção, digamos assim, da coleção fixa aqui exposta no museu. O autor quis integrar as instalações expostas com o espaço do museu e as peças clássicas que ali estão expostas, conjuntos que aliam a tecnologia e os mais diversos materiais, a imagem e o som, para dar força a uma realidade que reclama atenção. A exposição Liberdade Garantida é constituída por 11 instalações e cada peça tem uma chave de leitura, que foi escrita pelo padre Rui Santiago, missionário redentorista, o que, segundo o autor, pode converter a visita num gesto de oração. A própria visita à exposição não é um convite e não é ela própria uma oração, até porque existem umas chaves de leitura para cada peça, que foram escritas pelo padre Rui Santiago, missionário redentorista, e elas próprias são uma ajuda, uma chave de leitura, para que haja essa releitura das próprias peças. E, portanto, se calhar só fazer essa leitura das peças com a ajuda dessas chaves de leitura, se calhar por si só já é uma oração. A exposição pode ser visitada até ao dia 30 de dezembro no Museu Diocesano de Santarém. Depois disso, fará um percurso itinerante através de outras dioceses do país. A perseguição e a precariedade de algumas comunidades cristãs que reclamam a proximidade dos cristãos de outras latitudes num gesto solidário apoiado pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Em territórios distantes e junto de comunidades cristãs em realidades culturais muito específicas está a Sociedade Missionária da Boa Nova, cuja revista assinala 100 anos de existência. A poucos dias do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala no próximo domingo, queremos olhar esta forma de levar mais longe a ação missionária da Igreja. Padre Rui Ferreira é diretor desta publicação com um longo historial, 100 anos, que começou, ao que sei, com um título diferente. Sim, é verdade. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de aqui estar presente para divulgar o missionário católico há 100 anos atrás. 15 de agosto de 1924 foi precisamente esse o nome que, na altura, os fundadores da revista, a partir do Colégio das Missões Ultramarinas, que estava já reaberto desde 1922 em Tomar, Convento de Cristo, em Tomar. Depois, nesse mesmo ano, já também reaberta em Cucujens, aquela que é considerada a casa-mãe, que viria a ser, uns anos depois, a Sociedade Missionária das Missões Católicas Ultramarinas, o nome primeiro da Sociedade Missionária da Boa Nova, e deram-lhe precisamente esse nome, o Missionário Católico. Já então era uma publicação que pretendia divulgar e informar acerca da ação missionária da Igreja, do que os missionários faziam. Não é? Sim, precisamente com enfoque nas nossas missões ultramarinas, que na altura eram ainda as do padroado, do que restava do padroado português, quer África Ocidental e Oriental, Moçambique, quer também na Índia, ainda em Timor e em Macau. Depois foi ali naquela viragem, salvo erro, se não me engano, de 69 para 70, não é? Que decidem ter um novo título e surge esta Boa Nova, a Atualidade Missionária. Verdade. De permeio
eu olhando aqui as minhas cábulas, perdão, ainda consigo dizer que em 1960 tirou-se o artigo definido, ficou só missionário católico, perdoem o preciosismo, e a partir de 1970, sim, ainda que está entre nós, o anterior diretor, que cessou só agora no final deste ano, o padre Arturo de Matos, e outros acharam por bem mudar o nome, renovar o nome, fizeram para o efeito até uma sondagem, Mundo Novo ou Boa Nova, mas a verdade é que Boa Nova vingou, porque Boa Nova é um nome muito querido à Sociedade Missionária da Boa Nova, a revista precede-a porque o nosso seminário maior de teologia está na Quinta da Boa Nova, em Valadares, Vilar do Paraíso. Lá estava uma capela da Condessa da Boa Nova que tinha essa imagem. A esta mudança de título não terá sido indiferente esse grande acontecimento na Igreja Católica que foi o Concílio Vaticano II? Sim, com certeza que não terá sido indiferente, pois eram os ventos de mudança que sopravam por toda a Igreja e por todo o mundo. E também, apesar de ainda um pouco ou muito abafados pelo regime do Estado Novo, por toda a situação, esses ventos sopraram também na sociedade missionária e em quem estava diante da direção da revista. Então, uma revista, uma publicação, com uma curiosidade, ela nunca teve nenhuma interrupção na sua periodicidade, na sua publicação, inclusive no período da guerra, não é? É verdade, nunca teve nenhuma interrupção. Bom, creio que houve ali uma turbulência, poucos meses, não sei precisar o ano, um anterior superior-geral nosso revelou quando houve uma mudança de direção, precisamente depois do 25 de Abril, que foi um período sensível para a sociedade missionária, até pela sua história, muito ligada às missões ultramarinas, mas que entretanto já se tinha aberto também não só para Angola, para o Brasil, depois para a Zâmbia, só muito mais tarde é que viria ao Japão com o padre Adelino Ascenso. Mas foi ali um período mais turbulento, parece que houve uns meses... Foram apenas uns meses. Curioso, nessa época histórica da chegada da liberdade, não é? Uhum. E também da descolonização, é interessante visitar esta revista e perceber como os missionários também souberam ler os tempos, não é? E perceber a liberdade como muito ligada a uma maior autenticidade de Evangelho. Claro, porque é a liberdade do Evangelho, o título que demos ao número de Abril, e creio que os missionários, aqueles que iam e viam, e mesmo bispos, hierarquia, basta lembrar o grande bispo da Beira, arcebispo Dom Sebastião de Soares Rezende, mas também Dom Manuel Vieira Pinto, que fica quase um pouco esquecido, mas que foram homens que se bateram, e de que maneira, pela autodeterminação, pela dignidade dos povos, neste caso em Moçambique, e que afrontaram mesmo o regime então instalado. E os missionários que vinham, mesmo com os constrangimentos, testemunhavam também aquilo que se vivia, a iniquidade da guerra, não é? Num período em que já se vivia o concílio, as mensagens da paz do Papa Paulo VI, tudo isso terá contribuído. Estamos a poucos dias do Dia Mundial das Comunicações Sociais e o futuro desta revista, o presente e o futuro, é o diretor desta publicação. Quais são os seus objetivos, ao fim e ao cabo? Aquilo que gostaria de ver nas páginas ou na sua presença também online de uma publicação como esta? Pois, tocou aí um ponto que é fundamental, creio, para nós, para o nosso futuro. Juntamente com a revista, também a tipografia de Cocujães, tipografia da Editorial Missões, está a fazer 100 anos. E o desafio do digital é para nós fundamental, estarmos presentes nos vários canais. Agora, quanto ao conteúdo, o conteúdo é o Evangelho, a evangelização, a missão, evangelizar. Daí que veio o nome também escolhido, ser-se missionário.
Ser-se missionário é ser-se cristão. Ser-se católico é ser-se universal. Então toda a Igreja é missionária. E a revista, tal como no início, a própria Sociedade Missionária também aqui em Portugal, está ao serviço da evangelização e ajudar a tornar a Igreja em Portugal mais missionária. E por aqui passa também um olhar, através desta revista, uma forma muito concreta de observar comunidades cristãs que experimentam a fragilidade, que experimentam o viver o Evangelho em territórios, digamos, não como os nossos, não é? Sim. Onde anunciar o Evangelho é por vezes arriscado e difícil. É uma forma também muito, digamos, pedagógica para quem está do lado de cá a crescer em igreja. Sim, concordo, é verdade. Pretendemos dar a conhecer também essa face da Igreja que também sofre. Ainda há pouco tivemos a rubrica de ajuda à Igreja que sofre. Pois bem, por exemplo, à Diocese de Pemba, os missionários da Boa Nova estão muito ligados. O primeiro bispo, com a criação da Diocese, foi missionário da Boa Nova, Dom José dos Santos Garcia. Ainda lá temos, no centro da cidade, no coração da cidade de Pemba, a paróquia de Maria Auxiliadora ao nosso cuidado e muitos outros locais no mundo, porque a Igreja é um poliedro, para usar a imagem que o Papa Francisco nos dá da realidade, com muitas luzes E continuam, ao final deste percurso, no momento em que nos encontramos, com um número muito significativo de assinantes, no sentido também da sua dispersão, digamos, pelo que li, têm códigos postais muito, muito diversos do país todo, não é? Sim. E também dos diversos continentes. Sim, é verdade. Eu não posso dizer ao certo essa parte. Sei, estive a investigar um pouco a tiragem no pico, anos 90, 80, andou sempre bem acima dos 20 mil, chegou aos 30 mil, atualmente está nos 6 mil e pronto, ainda é alguma coisa. Muito bem, e continuaremos certamente atentos não apenas a esta revista A Boa Nova, mas também ao trabalho missionário desenvolvido pela Sociedade Missionária da Boa Nova. Padre Rui Ferreira, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós. A terminar, recordo ainda que mais logo, alguns minutos após a meia-noite, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.